Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados e também os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Quem ainda não segue o canal da casa, fica aí a dica. Para aqueles que não podem acompanhar as doutrinárias, de casa, do celular, vocês conseguem acompanhar. Então, divulgando a nossa casa de oração, vocês conseguem atingir o maior número possível de pessoas. Nesse momento, eu também rogo à espiritualidade amiga o auxílio para que eu possa conseguir conduzir essa doutrinária de hoje de uma forma bem harmoniosa, bem simples, e que os ensinamentos de Jesus possam chegar aos corações de cada um de nós aqui presentes. E o tema dessa noite foi oportunidades perdidas. Então, quando a gente fala em oportunidades, nos vem à mente muitas situações, coisas que já nos aconteceram e que nós deixamos passar. Então, no momento em que eu fui escolher o tema para essa noite de hoje, eu refleti um pouco sobre algo que aconteceu, acho que há uns 6 a 7 anos atrás, em uma doutrinária que eu estava no lugar de vocês. E quando a palestrante ela foi falando, foi discorrendo, eu senti dentro do meu coração a necessidade de levantar e me mobilizar dentro da doutrina. Então, a intenção de trazer essa temática hoje é despertar no coração de cada um de nós o que a gente pode modificar no nosso dia a dia. E já na mensagem do Minuto de Sabedoria vem dizendo isso, para a gente não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, quantas coisas a gente fala assim, eu vou servir a Jesus, eu vou servir a Deus, vou divulgar o Evangelho de Jesus. Não, vou fazer isso semana que vem, vou fazer isso no próximo mês. Então, às vezes, a gente fica deixando a oportunidade passar e nós acabamos nos perdendo com isso. Como algumas pessoas que já me conhecem, sabem que eu gosto de trazer sempre fábulas. E na noite de hoje, para representar as oportunidades, eu trouxe a fábula do beija-flor. Então, o que é a fábula do beija-flor? Houve um grande incêndio na floresta, há muito tempo atrás. E os animais começaram a fugir desse incêndio. Até que um pequeno beija-flor, ele ia até um lago que tinha lá, pegava minúsculas gotas de água e levava até esse incêndio. Uma águia um pouco revoltada começou a olhar e disse ao beija-flor: bichinho, você acha que você com essas minúsculas gotas vai conseguir apagar esse incêndio? E o beija-flor respondeu: eu tenho certeza que não vou apagar, mas eu também tenho certeza que a minha parte eu estou fazendo. A partir desse momento, e nessa fábula, em alguns momentos ela acaba nesse ponto, a autora Wangari Maathai, ela faz um complemento, que a partir do exemplo do beija-flor, a águia acionou os diversos animais que estavam na floresta e esses se mobilizaram para apagar esse incêndio. E aí foi o elefante com a sua tromba, o macaco com as nozes levando a água, e uma grande força da floresta, uma força divina, se comoveu com a situação desses animais e enviou uma grande chuva que apagou aquele incêndio e acalmou todos os animais que estavam ali, trazendo a eles o conforto. Então, o que a gente pode ter em mente com essa fábula? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que a gente está se mobilizando para a nossa transformação e para a transformação da nossa família? Porque muitas vezes a gente delega ao outro, mas essa mudança tem que começar em cada um de nós. Então, a partir de que momento que eu vou começar? E justamente trazendo nisso, para quem está vindo hoje pela primeira vez, no Espiritismo nós temos algumas obras básicas, uma delas é o Evangelho e a outra é o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos nós temos perguntas e respostas, perguntas que foram feitas por Allan Kardec e que os Espíritos assim o responderam. Lá na questão número 96, o Espiritismo ele traz da seguinte forma: Kardec perguntou: são iguais os Espíritos? E os Espíritos nos respondem:
São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que cada um tem alcançado. Então, se a gente comparar a fábula, nós podemos entender que aqueles animais, eles estão em diversos graus de evolução, da mesma forma que nós. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tem a questão número 100 a 113, que ela vem trazendo a ordem dos espíritos e a classificação. Então, essa ordem, ela é classificada em 3 ordens, espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. E entre essas 3 ordens, nós temos 10 classes. Então, na primeira ordem, nós temos os espíritos de primeira classe, que são os espíritos puros. Na segunda ordem, nós já temos os espíritos onde prevalece o bem, que vai da segunda à quinta ordem, à quinta classe, perdão. E na terceira ordem, nós temos espíritos onde o mal muitas vezes prevalece o bem. E ali nós temos os espíritos que são batedores e perturbadores, os espíritos neutros, os pseudo-sábios, os levianos e também os impuros. O nosso planeta, ele é considerado um planeta de provas e expiações. Então, significa que nós estamos aqui para aprender algo, para nos modificarmos e nos melhorarmos. Geralmente, pela dor, nós acabamos nos mobilizando um pouquinho mais. E o nosso planeta, ele também está num processo de transição, de transformação, de regeneração. E dentro desse contexto de regeneração, a tendência agora é que o mal não prevaleça mais e que nós tenhamos mais oportunidades com espíritos bons que venham ou para nos ajudar a evoluir conosco ou para melhorar o nosso planeta. Lá na questão 127, ele pergunta da seguinte forma: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos nos respondem que sim. Todos nós somos criados de forma igual por Deus. Deus é justo nesse ponto. Entretanto, na nossa jornada evolutiva, a depender do aprendizado que cada um de nós tem, nós podemos avançar de uma forma mais rápida ou mais lenta. Então, alguns espíritos estão um pouco mais evoluídos porque eles aproveitaram essas oportunidades que lhes foram dadas. Na sequência, eu trago para vocês uma parábola. E aí eu vou pegar e pedir a licença para vocês para fazer a leitura de algumas partes, tá? Todos aqui devem conhecer a parábola dos talentos. Então, acontece da seguinte forma: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe os bens nas mãos deles. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um. Então, esse senhor, ele viajou e entregou os talentos a cada um dos servos. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que tinha só recebido 1 foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aqui nós temos 3 servos que receberam os talentos do seu senhor e tiveram a oportunidade de multiplicar esses talentos ou não. Então, na sequência, nós temos ali o primeiro servo. Então, quando esse senhor voltou, ele chegou a esse servo e perguntou a ele o que tinha acontecido. E ele falou: Senhor, tu me confiaste 5 talentos e eu te devolvo os seus 5 e mais 5. E esse senhor chega a falar: servo bom e fiel, como fostes fiel no pouco, ele agradece, recebe e diz a ele que a ele será garantido como se fosse o reino dos céus. O mesmo acontece com o servo que recebeu 2 talentos. Ele devolve ao seu senhor os 2 talentos que ele recebeu e outros 2. E ele também responde: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Entretanto, quando chega lá o terceiro servo, que é aquele que teve medo, que ele se escondeu, foi lá, cavou e guardou aquele talento que o Senhor havia lhe dado, ele fala: Senhor, eu tive medo. E com medo de perder o que era seu, eu cavei, enterrei, guardei aqui, e agora que o Senhor retornou, eu estou te devolvendo. E o Senhor responde a ele: servo mau,
Por que servo mau? Ele sabia que esse senhor, ele colhe onde não plantou. Ele semeia por toda a terra. E ele esperava que esse servo trouxesse algo para ele também. E ele simplesmente guardou esse talento e devolveu a ele. E aí ele faz uma analogia, colocando a questão do ranger de dentes, a punição a esse servo que ficou estacionado. Então, quando a gente faz essa analogia, gente, nós temos ali alguns símbolos para a gente extrair dessa parábola. Jesus, a pedagogia dele era nos ensinar através, uma delas, através das parábolas, que são fatos que representavam o que acontecia naquela época, com uma simbologia muito grande, mas que, se nós fizermos uma leitura hoje, ela vai trazer um significado gigantesco nas nossas vidas. E se nós fizermos a mesma leitura dessa parábola daqui 5 ou 10 anos, ela vai ter outro significado, conforme a necessidade que cada um vai ter. Então, a primeira interpretação que nós podemos fazer é: quem é esse Senhor? Esse Senhor, ele pode ser considerado nosso Deus criador, que nos concedeu aqui a terra a oportunidade de nós estarmos encarnados. E essa viagem que ele faz pode ser feita uma analogia com o planeta em transição que nós estamos, no planeta de regeneração. Então, este Senhor, ele se afastou um pouquinho, deu tempo para que os seus servos evoluíssem e ele retorna buscando que essa terra tenha se transformado, tenha se melhorado. Uma outra simbologia que ela traz são os servos. Então, quem são esses servos? Somos nós, a toda a humanidade. Cada um com o seu talento, cada um com o seu dom, com o seu grau de evolução. Nós fomos criados imperfeitos. E aqui dentro da nossa jornada, a gente está num processo evolutivo, um ajudando o outro nessa caminhada. E quanto mais um ajuda o outro, mais rápido nós conseguimos evoluir. O terceiro timing dessa parábola é a questão do tempo. Então, esse tempo, o que seria essa viagem representando para nós hoje? Poderia ser a nossa encarnação. Então, nós temos um tempo contado para virmos aqui à Terra, fazermos um planejamento espiritual para desenvolver alguns valores aqui dentro, ou resgatar alguns débitos do passado. Então, a gente tem esse tempo da encarnação. E a outra simbologia é a questão dos talentos. Então, quando a gente fala em talento, geralmente a gente pensa em dons. Mas para a época de Jesus, talento representava um peso. Então, a depender da região, ele poderia ser de 30 a 60 quilos, que poderia ser mensurado em ouro, em ferro, em prata. Então, ele trouxe aquele peso. Então, se a gente pensar 30 quilos de ouro, que seria o talento, imagine aquele que recebeu, ele estaria recebendo 150 quilos, para ele poder multiplicar. Mas, na analogia, a gente não vai entender esse talento como um bem material, mas sim como uma forma de transformação. Na obra O Instante da Vida, foi psicografada por Chico Xavier e a mensagem veio pelo irmão X. Ele faz o estudo da parábola e ele faz uma analogia na versão espírita da parábola dos talentos. E aí ele substitui a questão do talento, peso, moeda, por valores. E aí ele coloca o primeiro servo como recebeu 5 valores, Recebeu dinheiro, recebeu poder, conforto, habilidade e prestígio. No momento em que o Senhor retorna e cobra dele o que ele recebeu, ele fala: Senhor, eu recebi isso, mas eu consegui cultivar o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Ou seja, ele transforma não só virtudes, como também questões materiais, em virtudes do desenvolvimento desse espírito. Por exemplo, o trabalho, o progresso, a evolução. Então, a gente poderia aqui considerar que esse é um espírito um pouco mais evoluído, porque ele conseguiu desenvolver alguns outros talentos. Já o segundo servo, ele recebeu a inteligência e a autoridade. E esses 2 bens que ele recebeu, ele conseguiu converter em cultura e experiências ao longo da sua encarnação. O terceiro servo, que é aquele que enterra o seu talento, ele recebeu o conhecimento espírita.
E ele guardou esse conhecimento e não aproveitou essa oportunidade. Então a gente pode dizer que ele foi aquele servo mau e infiel. Porque ao invés dele cultivar e desenvolver esse dom que ele recebeu, aproveitar essa oportunidade, não, ele ficou estacionado. Porque nós sabemos que o espírito, ele não regride, mas ele pode estacionar. Então a gente passa uma encarnação inteira e não sai do lugar. Então assim foi esse servo. Então dentro dessa análise da parábola como um todo, vamos trazer essas oportunidades para a nossa vida, tá? Então a primeira delas, analisando à luz dessa interpretação na estante vida, tá? Do irmão X. Ele traz que o primeiro ponto que a gente analisa é a distribuição dos talentos, a distribuição das oportunidades. Então, a cada um é dado conforme a sua capacidade, conforme o seu dinamismo em colocar aquela atitude em ação. Então, a gente tem aqui, se é um servo que recebeu 5 talentos, a gente pode considerar que esse seja um servo um pouco mais evoluído. Seria um espírito, por exemplo, missionário. Se é um servo que recebeu 2 talentos, ele tem a capacidade de desenvolver. Então, às vezes, ele vem para trabalhar pequenas modificações dentro do seu lar. E aquele servo que recebeu apenas um talento, seria onde a maioria de nós se enquadra. Porque nós ainda precisamos trabalhar as nossas imperfeições e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, desenvolvendo então esses talentos e modificando a nossa vida. Então, será que eu estou estacionado? Será que eu estou aproveitando a oportunidade que Deus me deu aqui na Terra? Será que tem algo que eu possa fazer diferente para melhorar a minha evolução? E aí ele traz também as questões para essas distribuições das oportunidades, que muitas vezes a gente ganha bens materiais, esses dons, esses talentos, pode ser o dinheiro, o trabalho, um status, uma posição, e que a gente pode se aproveitar dessa oportunidade para poder fazer o bem, a caridade, né? Não é porque eu venho com uma boa condição financeira que eu não vou fazer o bem ao próximo. Pelo contrário, eu tenho que aproveitar isso e ajudar os nossos irmãos. O segundo ponto é a inteligência. Então, se Deus me presenteou com a inteligência, o que eu posso fazer pelos outros? Eu tenho a capacidade de ser um orador, eu tenho a capacidade de divulgar o Evangelho. André, eu sou muito tímida, eu não consigo subir aí na frente e conversar. Para ler o Evangelho, eu já me sinto nervoso. Então, isso é a limitação de cada um. Mas será que no meu ambiente de trabalho, na minha escola, eu não posso falar do Evangelho de Jesus? Para um pequeno grupo de pessoas, dentro do meu lar. Então eu não preciso estar com uma sala cheia. Às vezes 1 ou 2 pessoas que eu vou estar ali conversando sobre esse Evangelho, eu consigo levar uma palavra de conforto. E não só levar a palavra de conforto, como viver o Evangelho também. Porque o Evangelho ele tem que ser colocado em ação, dentro do nosso dia a dia. Quando eu falo amar ao próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. E aí projetar isso nos nossos irmãos. E o terceiro bem que ele traz ali são os dons espirituais. Que dons poderiam ser esses? O dom da mediunidade, do atendimento fraterno, de uma conversa empática. Então, esses dons, tem pessoas que veem espíritos e não trabalham, por exemplo, numa mediúnica. Ele perde a oportunidade. Acredito aqui que a maioria tenha assistido o filme Nosso Lar 2. Não tinha, só que minha memória é prejudicada, eu não lembro muito bem os nomes. Não tinha aquele que recebeu o dom da mediunidade e ao invés dele trabalhar na causa, conforme foi planejado, ele faz o que com o dom? Ele começa a cobrar. Então, ou seja, ele se desvia do que foi planejado. E algumas vezes essas pessoas que se desviam do que é planejado, ele tem até uma encarnação mais curta para que aquele mal que ele está projetando não prejudique o seu espírito, porque nós viemos para evoluir e não regredir. Então, às vezes, nossas vidas são abreviadas por isso. A outra parte é a questão da utilização das oportunidades pelos servos. Então, esses servos souberam aproveitar? Então, vamos trazer para o nosso dia a dia. Será que dentro do meu lar eu estou aproveitando essa oportunidade? Será que eu estou sendo uma boa companheira? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom filho?
Ah, eu sou perfeita. Quando a gente fala eu sou perfeita, já é o primeiro problema. Porque quando a gente não enxerga os próprios defeitos, como você vai conseguir fazer algo de bom pelo próximo? Então, às vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo sobressai de tal forma que a gente perde a oportunidade de exercitar o amor dentro de casa, com gestos muito simples, às vezes uma palavra de carinho, um tratamento um pouco diferenciado, você consegue tocar o coração dessa pessoa, ela consegue se modificar um pouco mais, tá? Então, quando a gente fala esse servo bom e fiel, é aquele que consegue desenvolver outros talentos, consegue aproveitar as oportunidades dessa encarnação. E aquele servo infiel, que é o que enterrou, ele está desperdiçando toda uma vida. E ali, no terceiro tópico, dentro do estudo da parábola, ele vem como aferir os resultados. Então, como que a gente vai saber que o que a gente está fazendo está certo ou não? A gente não vai saber. Porque a gente vai ter uma encarnação inteira, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente desencarna. Porque aquilo foi planejado com a gente. Entretanto, no momento do desencarne, a gente vai saber se o que foi planejado foi executado ou não. Então, será que era aquilo? Será que eu tinha que ter avançado um pouco mais? Será que me foi concedido um bônus por eu estar executando um bom trabalho aqui na Terra, sendo um diferencial? Porque existem espíritos que vêm com um período encarnatório curto, diríamos, é para viver 40 anos. Mas o trabalho que ele vem fazendo aqui na Terra é tão bom, mas tão bom, que ao invés de ele desencarnar aos 40, ele recebe um bônus de mais 10, mais 20, mais 30, para que ele continue essa obra aqui no nosso planeta Terra, sempre visando a nossa evolução. Então, esses resultados a gente não tem como mensurar, mas a gente tem como esperar um pouco mais além deles, tá? E aí, quando a gente tem o bom e o mal, o que é o bom? O que é o mal? Será que eu quero aproveitar as oportunidades? Às vezes eu quero, mas eu não tenho a vontade dentro de mim. Muitas vezes eu falo, eu vou emagrecer, mas eu não paro de comer. Se eu não paro de comer, a mudança nunca vai acontecer. Ah, eu quero fazer uma atividade física. Primeira semana eu estou ali, todos os dias na academia. Quanto tempo eu levo para que aquela atividade se torne um hábito na minha vida? Às vezes eu preciso de 6 meses. Então, quantas pessoas desistem antes de concluir uma determinada meta? Então, nós ainda temos tempo de correr atrás de todas essas oportunidades que Deus está nos dando e buscar sermos esse servo fiel, tá? E lá na questão número 919 do Livro dos Espíritos vem dizendo o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí lá na resposta 919A, Santo Agostinho vem dizendo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso para me melhorar é me conhecer. Quem sou eu? Quais são as minhas imperfeições? Quais são os meus defeitos? O que eu preciso trabalhar? A partir do momento que a gente reconhece quais são os nossos defeitos, quais as nossas imperfeições, a gente consegue trabalhar uma de cada vez. Mas não adianta fazer isso igual a maioria das pessoas fazem. Chega lá no Natal, né, vai comemorar, faz 1001 promessas e aí aquele é o momento do divisor de águas. A partir de hoje eu vou ser assim. Não, estabeleça uma pequena meta, uma das nossas imperfeições e vá trabalhando ela durante o ano. Porque se a gente conseguir a cada ano trabalhar uma imperfeição e transformá-la em uma virtude, a gente está aproveitando essa oportunidade que temos ali. E Santo Agostinho, para quem não conhece a história dele, ele é da época que não era necessário fazer grandes milagres para você ser canonizado. E muitas vezes as pessoas que eram beatificadas eram pelas suas ações. No ano de 387, se eu não me engano, foi quando ele se converteu ao cristianismo. E isso aconteceu depois dele perder a esposa e os filhos. Então ele vendeu tudo que ele tinha, ficou apenas com uma casa, que era onde era um mosteiro,
E aí ele se dedicou a servir ao próximo, a fazer ao bem por esses irmãos. E para se autoconhecer-se, o que ele trouxe como primeiro tópico? A autoanálise. Quantos de nós, antes de dormir, para pensar no que fez no dia todo? Quais foram as minhas ações? Será que o que eu fiz, as respostas que eu dei, foram as mais adequadas? Ah, foram sim. Aí depois eu paro e penso, será que eu gostaria que outra pessoa falasse dessa forma comigo? Não foi tão bom. Então, a partir da nossa autoanálise, a gente consegue descobrir dentro de nós quais são as nossas imperfeições para estar modificando. A segunda delas é pelo convívio com o próximo. Geralmente a gente projeta no outro as nossas imperfeições. Não porque ele é muito egoísta, porque ele é muito orgulhoso, porque ele não tem paciência. Será que quem não tem paciência sou eu? Será que quem é egoísta não sou eu? Porque eu estou vendo no outro, às vezes, a minha pessoa. E também ouvir essa pessoa que está com a gente. Porque às vezes a pessoa chega e fala para você, não fale dessa forma comigo não, que eu não gosto. Isso me deixa nervoso, isso me deixa ansioso. E a pessoa vai e repete aquela ação. Então eu sei qual é a ferida e eu fico cutucando. Então dessa forma eu não estou sendo um bom cristão. Pelo contrário, eu estou prejudicando esse outro ser. E a terceira análise, ele fala pela dor. Inclusive ele faz um exemplo trazendo as situações do trabalho. Quantos de nós, para garantir uma melhor situação de vida para a sua família, trabalha exaustivamente de segunda a segunda, sem tempo para o descanso? E aí, como diz o ditado, né? A gente trabalha para conseguir o dinheiro. E depois, gasta a saúde para isso. E depois a gente gasta o dinheiro para conseguir a saúde. Porque o adoecimento desse corpo físico, ele é notório. E algumas vezes, esse adoecimento é o que nos traz de volta para a doutrina. Ele fala, olha, Jesus está te dizendo, freia um pouquinho, vá devagar. Preste atenção ao seu redor, o que você pode fazer diferente. Será que você não está indo muito rápido? Então ele traz essas reflexões para a gente. Aqui eu trago um vídeo, é um curta bem interessante, que mostra como é esse processo de mudança, tá? Então, quantas vezes a gente age com indiferença? Não olha para o próximo. Ele vai passando, a criança, ele não está nem aí. Será que as oportunidades estão passando por perto dele? Será que ele tinha a oportunidade de ajudar alguém? Quantas vezes a gente vira a cara para o lado quando enxerga alguém que está precisando? Até que em um momento, alguém chega, toca e dá aquele empurrãozinho. Será que a gente está precisando desse empurrãozinho hoje? Cadê a paciência? Cadê a tolerância? Cadê o amor? Olha o olhar dele. O tempo vai passando. A emoção vai continuando e ele continua com a vida deixando levar. Até que num determinado momento, o medo, o desespero, a dor vem e ele percebe. Olha o comportamento dele nesse agradecimento. Ele nunca pensou que poderia receber algo dessa forma, nessa retribuição. E em casa, qual o poder que eu tenho? Será que eu posso fazer minha vida diferente? A partir daquele momento que aquela senhora tocou nele e ele percebeu, ele começou a se dedicar, a aproveitar as oportunidades, trabalhos voluntários, ajudar na praia, doar sangue, visitas aos orfanatos, aos idosos, até que um dia ele se reconhece. Será que era ele ali no passado? Será que ele pode fazer alguma coisa por essa pessoa? E ele aproveita a oportunidade. Geralmente, quando a gente tem uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, a gente dá aquela retraída, né? E ali foi o momento assim, pegou na minha mão, vou atravessar. Aí você olha aquela senhorinha,
olha aquele senhor cego, porque ele sabia que se ele pegasse no braço daquele rapaz, ele ali sem deficiência nenhuma, sem nenhuma necessidade, ele ia ser bem entendido? Ou ele seria tratado com indiferença como os outros foram? Então, quantas vezes a gente trata o próximo dessa forma? Então, para a gente poder seguir, a gente precisa se conscientizar, para a gente poder despertar para o nosso dia de amanhã. Essa consciência, o que acontece com a maioria de nós? Ele não estava adormecido? Ele estava ali escondido? Então, às vezes, a gente permanece a vida toda adormecido e a oportunidade passa e nós não vemos. Ou então, algumas pessoas delegam ao outro. Um anjo da guarda, um guru, alguma pessoa que ele vai responsabilizar por aquela ação. Lá na parábola dos talentos, quando o servo infiel, ele devolve o talento ao Senhor, ele fala, não, a culpa é sua. Você colhe onde você não planta. Eu estou te devolvendo o que é teu, não é meu. Então, eu tenho que entender que nesse momento eu preciso me mobilizar. Eu preciso sair da rotina e buscar essas oportunidades. Entretanto, nós temos máscaras. Máscaras é o que a gente mais tem. Muitas pessoas se tratam com muito amor, muita caridade aqui dentro do centro. Chega ali fora, nem olha na sua cara. Então, assim, será que a energia que eu estou gastando é mais para fazer uma face, uma máscara de aparência, que eu venho aqui, apresento e quando eu estou em casa eu sou outra? Ou será que eu tenho que desprender toda a minha energia em mostrar quem eu realmente sou? Porque eu sou um ser humano imperfeito. Eu estou aqui para aprender. Eu erro como todos vocês. E esses erros me ajudam a levantar. A gente faz como lá no minuto. Se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Então, a gente tem que estar preparado a nos despir, a nos mostrar como nós realmente somos e a levantar sempre que preciso. Lá na obra de Divaldo Franco, Desafio e Soluções da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele faz uma pequena reflexão entre o desejo e a vontade. Muitas vezes a gente está com desejo de se melhorar, entretanto a gente não está com a vontade propriamente dita. E ele traz ali, desperta tu que dormes e levanta entre os mortos. Então esse é o primeiro ponto, nós precisamos acordar. O que eu preciso melhorar nesse meu dia a dia? E aí aqui dentro, a gente pode se melhorar de que forma? O nosso padrão vibratório. Então se eu estou no meu lar está desarmonioso, está tendo muita briga, eu posso fazer uma prece. Eu posso fazer o evangelho no lar. A partir do momento que eu mudo o padrão vibratório dentro da minha casa, eu consigo ter um ambiente mais harmonioso. Então as coisas se desenvolvem um pouco mais fácil, tá? Como da mesma forma pode vir a doença. A doença, ao invés de eu ficar perguntando por que eu estou doente, por que eu estou assim, eu tenho que aproveitar aquela oportunidade e refletir o que eu preciso mudar. Então, quando eu estava preparando o texto de hoje, tudo o que era para acontecer, para não dar certo, aconteceu. Enxaqueca, náuseas, ânsia de vômito, a voz, hoje, vocês podem ver que ela está subindo e descendo. Então, por que será que está acontecendo isso comigo? Será que eu preciso refletir sobre o que eu estou falando e mudar isso também na minha vida? Alguma mensagem tem ali. Nada acontece por acaso. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não deixar ela passar. E para nos ajudar nesse processo, geralmente a gente busca aquela fórmula de bolo. Como ser uma pessoa melhor? Como desenvolver os meus talentos? Aí vem a primeira realidade. Não existe fórmula, mas nós temos um guia e um modelo, que é Jesus Cristo, que veio há mais de 2000 anos e nos ensinou o que é amar. E esses ensinamentos que estão lá no Evangelho, gente, como é difícil colocar eles em prática. Aquele mais simples, amar o próximo. Se às vezes eu não consigo amar quem está do meu lado, dentro da minha casa, como que eu vou conseguir amar os outros irmãos? Então, isso é um exercício no dia a dia que nós precisamos fazer, tá? E favorece ao desenvolvimento moral de cada ser, tá?
Na sequência, ele vem dizendo lá pra gente assim: esforço para equilibrar-se. Então, o que é se esforçar? Lá pelo Aurélio vem dizendo assim: esforço é excesso de força. E equilíbrio é um estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua. Então, eu preciso empregar uma determinada força para modificar o meu ser, mas isso tem que ser equilibrado, tem que ser com moderação. Então, da mesma forma que o minuto, eu não acerto na primeira vez. Eu tenho que estar preparada para errar, eu tenho que reconhecer onde eu erro e eu tenho que estar preparada para me modificar também. Tudo isso para buscar a nossa evolução espiritual, que é uma meta que todos nós temos. E aí o Espiritismo nos ensina também, né? Poderia o homem, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? Será que a gente, pelo nosso esforço, a gente consegue superar as nossas dificuldades? E os espíritos nos respondem de uma forma assim, bem tapa na cara, né? A realidade. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão pouco entre vós fazem esforços. Será que eu estou me dedicando? Será que eu estou me esforçando? Ou será que eu estou com aquele vídeo, como aquele senhor que está deixando a vida passar, né? E lá na obra de Divaldo, o espírito de Joana de Ângeles, ele traz 3 tópicos para a gente desenvolver esse esforço, tá? O primeiro deles é a paciência. Então, a paciência não é uma virtude fácil de desencadear. A gente tem que exercitar ela no nosso dia a dia e esse trabalho ele vai começar e a gente não pode esperar que ele acabe. Então, a paciência é algo que a gente vai desenvolver desde o dia que a gente encarna até o momento de desencarnar, né? É um recurso que a gente tem que treinar com muita insistência, porque toda vez, imagine se eu estou vindo aqui para o LAC, estou atrasada, tem um carro que me fecha. Se eu for agressiva, se eu emitir uma energia ruim para aquela pessoa, como que vai ser a situação quando eu chegar aqui? Será que eu vou estar equilibrada para conseguir raciocinar sobre quem eu sou e sobre as minhas ações? Não, eu ainda vou estar influenciada com essas vibrações inferiores, tá? E aí a gente precisa desse equilíbrio do nosso ser, o equilíbrio do nosso espírito para poder ter a paciência. A partir do momento que a gente adquire a paciência, a gente vai poder desenvolver a perseverança. Então, ou seja, sem ter paciência e perseverança, eu não consigo disciplinar a minha vontade. Então, eu tenho que insistir constantemente no trabalho e moldar as minhas ações e os meus atos para o desenvolvimento moral. Até que eu tenha autoconfiança. E essa autoconfiança, lembra lá no vídeo? A partir do momento que ele ajudou aquela senhora, que ele nem sabia que estava ajudando, a oportunidade aconteceu para ele. Ele se sentiu confiante, ele sentiu que ele podia fazer a diferença. E quando ele viu uma pessoa na mesma situação com ele, ele fez o quê? Agiu com benevolência com esse próximo. Então, esse amadurecimento desse ser demora muito. Então, vamos trazer para uma realidade nossa. Estou lá fazendo regime. Será que eu comecei a fazer regime hoje, quero emagrecer, amanhã eu vou ter a perda de peso? Ou eu tenho que insistir com uma alimentação regrada por um grande período de tempo? Será que eu vou precisar fazer, digamos que eu consegui fazer uma alimentação regrada, então, o próximo passo, eu vou ter que fazer a atividade física. Então, eu vou ter que perseverar nessa atividade, até que eu desenvolvo a autoconfiança e sei que eu sou capaz de seguir aquela meta. Então, nas nossas ações, a gente sempre tem que pensar dessa forma. Sempre agir com paciência e nunca esperar o imediatismo. A gente quer o resultado amanhã. O resultado, às vezes, vai vir quando a gente desencarnar, né? E lá, o Espiritismo, ele também nos ensina como evoluir. Entra a nossa reforma íntima. Quem aqui tem algum vício? Geralmente a gente fala em vício, pensa em alcoolismo, tabagismo. Não, assistir séries, televisão, excesso de jogos, isso são vícios também. E eu coloco aqui um vício meu, que às vezes a pessoa fala, não, isso não é um vício, sorrir.
Quando eu estou nervosa, eu fico sorrindo o tempo todo. Mas será que eu estou rindo da vida? Não, é a forma que eu tenho. E às vezes isso incomoda as outras pessoas. Então eu tenho que encarar também com seriedade a vida. Eu sei que é uma válvula de escape, mas eu tenho que me modificar ao longo. E eu tenho defeitos. Quem não tem defeitos? Será que é orgulho? Será que é a vaidade? Será que é a falta do perdão? Será que é não ter compaixão com o próximo? Não exercer a caridade? Então a gente tem muitos exemplos para ser defeitos. Mas a gente tem também as virtudes. Então ali naquele quadro, é um quadro da evangelização, quando vocês forem para o passe, sempre olhem aquelas palavrinhas que estão ali. Porque dentro da evangelização a gente trabalha o Espiritismo e Jesus. Como Jesus pode me ajudar? Como ele pode ser uma inspiração na minha vida? Para me modificar. Kardec, ele nos trouxe a codificação para nos ajudar. Mas a gente tem que ter essa consciência também. Tá? E voltamos então ao nosso evangelho da noite de hoje. Que lá no evangelho, ele vem dizendo no capítulo 17, falando assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empenha no domínio das más inclinações. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu erro, eu reconheço que eu tenho dificuldade para orar, eu reconheço que eu tenho dificuldade em amar, dificuldade em fazer a caridade, opa, já tem uma lâmpada ali acendendo, dizendo que eu tenho defeitos. Então, qual defeito eu vou trabalhar primeiro? Qual imperfeição eu vou trabalhar primeiro dentro da minha evolução? E a partir do momento que eu reconheço essas imperfeições, eu não vou me culpar, eu não vou culpar o outro. Eu vou buscar uma forma de superar. E isso a gente faz através da consciência. Tem um filme chamado Felicidade por um Fio. Ele está na Netflix. Quem quiser assistir, ele é muito bom e fala da transformação pela autoconsciência, né? Ela é uma publicitária que tem uma vida perfeita. Entretanto, algo acontece na vida dela que sai dos trilhos. E ela era aquela pessoa que não acordava perfeita, dormia perfeita, não fazia as coisas que ela gostava em função do outro. E ela descobriu o quanto isso a fazia infeliz. E dentro do fio, através da mudança do próprio visual com o cabelo, ela vai se libertando. Então, o que a gente precisa fazer nas nossas vidas? Nós precisamos nos autoconhecer, para que a gente possa se libertar dos problemas aqui terrenos, tá? E aí eu trago aquela reflexão que eu sempre gosto, né? Quem sou eu? Qual é a minha essência? Isso é para cada um pensar, não precisa responder não, viu? Será que eu tenho alguma máscara? Será que eu estou me escondendo da minha família? Será que eu estou me escondendo dos meus amigos? O que me faz feliz? Será que me faz feliz o que eu estou vivendo nesse momento? Será que eu quero servir a Deus? Será que eu quero ficar sem fazer nada? Qual é o meu propósito? Eu encarnei para evoluir, está dizendo isso lá no Evangelho, não está? Mas será que eu estou evoluindo? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu recebi algum dom? Será que eu recebi algum talento? Será que eu estou aproveitando essa oportunidade que Deus me deu? Será que tem algo que eu possa fazer para me melhorar? Como que eu vou estar daqui 15 ou 20 anos? Então, são algumas reflexões que eu proponho que a gente faça no nosso domicílio. Só isso aqui já era um seminário para a gente trabalhar um final de semana inteiro. Mas como o tempo está corrido, eu vou trabalhar algumas oportunidades que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então aqui eu trouxe principalmente relacionado ao trabalho. Então, independentemente, tem um texto do Alta de Souza que está publicado, que é Reforma Íntima em 20 exercícios para a Reforma Íntima, que foi proposto por Chico Xavier, está lá no site da Alta de Souza. E aí ele vai trazendo algumas coisas. Então, por exemplo, se eu sou uma profissional, eu sou professora, eu sou enfermeira, será que eu estou fazendo alegremente as minhas obrigações enquanto professora e enquanto enfermeira? Será que eu estou me dedicando ao meu trabalho? Será que eu estou fazendo alguma coisa para tornar a vida do outro melhor? Ou será que eu estou ali como aquele funcionário público que ele é contratado para imprimir a cópia e ele só faz mandar imprimir? Ele não é capaz de ir até a impressora, pegar aquele material e levar até outro lugar. Então, o que eu estou fazendo no meu trabalho?
Outro ponto é alegrar-se com a alegria dos outros. Quantas vezes um colega ele é promovido e a pessoa simplesmente faz o quê? Né? Eu acho que eu tinha um mérito melhor. Será? Algumas vezes pode ser até que tenha um mérito, mas a partir do momento que eu começo a invejar o outro, me colocar no lugar do outro, será que eu estou deixando de fazer algo na minha vida, na minha caminhada espiritual, para trazer alegria para mim e para as pessoas ali próximas? Trouxe ali também uma imagem da secretária do lar. Né? Muitas vezes a empregada doméstica ela é destratada dentro das casas. Ela não pode usar um prato, não pode usar um copo. Ela é uma profissional como outra qualquer e tão importante quanto. Tão importante dentro do lar que ela é quem cuida da nossa casa e muitas vezes dos nossos filhos. Então, vamos respeitar. E o outro ali é projetar as energias. Quantas vezes no trânsito a gente dá aquela resposta indevida, briga com os outros, emana xingamentos e a gente fica envolvido nesse padrão vibratório que não nos faz tanto bem. Então, algumas oportunidades que se passam. Aqui eu trouxe algumas imagens que trazem as questões relacionadas a gênero, a raça, a questão dos portadores de deficiência, a questão da tolerância religiosa, a questão de ouvir com empatia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui dentro de qualquer uma dessas situações é treinar a paciência constante. Porque muitas vezes a opinião do outro não é o que me representa. E quando eu ouço o que o outro está falando, aquilo me fere. Mas se eu responder a ele de uma forma agressiva, eu vou estar perdendo a razão. Eu posso, ao longo da minha vida, mostrar fundamentos que justifiquem a minha forma de pensar, mas eu não posso julgar o outro. Eu não devo condenar a pessoa pelas suas opiniões que divergem da minha, porque às vezes eu posso pensar de uma forma e eu posso estar errada. Então, a questão do não julgamento, tá? Não estou dizendo que a questão aqui eu vá julgar ou não, mas é a nossa reflexão. Será que eu estou agindo sem julgamento? Será que eu estou agindo da forma correta? Será que eu estou buscando a melhor parte daquela pessoa? Porque às vezes é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa agressiva. Mas será que esse cidadão que Deus criou, imperfeito como nós, não tem nada de bom? Não tem nenhuma qualidade? Será que ele não pode fazer nada pela vida do outro? Às vezes eu fico tão focada nos defeitos que eu não vejo tantas qualidades nessa pessoa que está do meu lado. Na próxima imagem, eu trouxe ali algumas oportunidades também. Algumas pessoas pensam assim, morador de rua, ele não tem oportunidade. Ele está ali porque quis. A gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes as pessoas que estão ali, elas não tiveram oportunidade na vida. Outras estão por escolhas. Existem pessoas que falam mais de um idioma que estão morando nas ruas. Existem pessoas que largaram a medicina, largaram a advocacia, que estão morando nas ruas. E estão trabalhando o desapego. Só que lá dentro da rua, além dele olhar os amigos, os irmãos que ele está ali, ele está cuidando de quem está próximo dele, está cuidando às vezes do animal. Às vezes ele não tem o que comer, mas ele dá a comida que ele recebeu para o cachorro ou para o gato que está ali. Olha que desapego que ele está trabalhando com os bens materiais. Quantas pessoas cuidam dos pets, abandonam animais, outros fazem adoções responsáveis, né? Outros fazem caridade. A gente tem que ser proativo na nossa vida. Quantas oportunidades a gente perde de ajudar? Seja uma pessoa no semáforo, seja num asilo, seja numa creche. Será que tem algo que eu possa fazer? Mas esse fazer não é você ir ali depois, vai e posta na rede social. Eu não posso me projetar, eu não posso me aproveitar dessa situação. E a caridade aqui, gente, não é você dar aquilo que não presta. Tem algumas pessoas que pensam que caridade é você pegar aquilo que não presta dentro da sua casa e trazer. Algumas vezes, aí é um desabafo, que eu estava conversando com algumas pessoas que são da triagem do bazar, vem tantas coisas de doação que não tem condição da gente dar para um morador de rua, que acaba indo para o lixo. Então, se aquilo que eu estou trazendo está rasgado, se é um sapato que está descolado, que eu não tenho condições de usar, eu não tenho que trazer aqui para o Consolador para dizer que eu estou fazendo caridade. Eu tenho que jogar no lixo. Ou então, eu levo numa costureira, arrumo aquela roupa, levo num sapateiro, arrumo aquele sapato para que ele tenha a condição de ser doado para outro ser humano.
ele já é tão rejeitado pela sociedade, né? E aí a gente tem que fazer isso, às vezes, de uma forma mais sutil. E aí eu aproveito aqui também para poder falar de outras oportunidades. Oportunidades com o nosso meio ambiente. Quantas vezes a gente polui, joga o lixo na rua? Quantas vezes a gente não cuida com produtos sustentáveis, não recicla? Quantas vezes a gente é agressivo? Quantas vezes a gente não pede desculpas pelos nossos erros? E quantas vezes a gente acaba agredindo e falando mal para as outras pessoas? É como se fosse um telefone sem fio. Então eu vou, falo dele, ele fala do outro, ele fala do outro e aquilo vai aumentando. E quando chega ao ouvido da primeira pessoa, ela se magoa, ela se fere. Então, se eu não quero que façam isso comigo, eu não vou fazer com o próximo também. E o último tópico que a gente vai trabalhar como oportunidades é o nosso lar. Então, a gente precisa repetir constantemente os nossos ensinamentos. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso amar dentro da minha família. O que eu estou fazendo ali? Esse progresso, ele é contínuo, não acontece a mudança do dia para a noite. Então eu tenho que ser empático, eu tenho que cuidar com o que eu falo, cuidar como eu ajo. Muitas vezes, às vezes eu dou uma resposta ríspida para minha filha e ela se magoa, mas para mim aquilo não foi. Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que saber pedir desculpas. Quantas vezes a pessoa está doente, eu sequer olho para ela, eu não ajudo. Então, vocês precisam, eu preciso aprender a ouvir a pessoa que está do nosso lado. E a partir dessa escuta empática, mudar as nossas ações e o nosso dia a dia. E aí, como uma tela de cinema, a cortina se abre e a gente recebe aquela mensagem. Deus nos escolheu. Cada um de nós está aqui, nesse planeta de transição, nesse planeta de regeneração por um motivo. Nós não encarnamos aqui por acaso. Então a gente precisa buscar dentro de cada um de nós, dentro do nosso lar, o que a gente pode fazer com relação a essa transformação, essa reforma íntima que a gente precisa fazer para se conhecer e nos melhorarmos, né? E aí eu trago aqui, finalizando,